Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! Uhul! E hoje, minha gente, é dia de lermos Reis. Sim, a gente vai lá para o 1 Reis 10 e 11, 2 Crônicas 9 e Provérbios 30 e 31, tá bom? Hoje nós vamos continuar ainda o reinado lá de Salomão, tá? E no final da nossa leitura, a gente vai fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então fica com a gente até o final e abra sua Bíblia aí em 1 Reis 10. A rainha de Sabá. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da maneira maravilhosa pela qual o Senhor tinha abençoado Salomão, concedendo a ele sabedoria, ela resolveu ir a Jerusalém e colocar Salomão à prova com perguntas difíceis. Quando ela chegou, acompanhada de uma grande caravana de camelos que transportavam perfumes, ervas cheirosas, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, contou a Salomão todos os problemas que pretendia resolver. Salomão respondeu a todas as perguntas que ela fez. Nada era difícil demais para ele responder. Logo, ela reconheceu que tudo quanto tinha ouvido a respeito da grande sabedoria de Salomão era verdade. Ela viu também o lindo palácio que ele tinha construído. E quando viu os alimentos deliciosos sobre a mesa, o grande número de criados e ajudantes que estavam ali em uniformes de chamar a atenção, quando viu os servidores de vinho e os muitos sacrifícios queimados que ele oferecia ao Senhor, ela ficou muito admirada e quase sem fala. Depois disse ao rei: tudo o que eu ouvi em meu país a respeito da sua sabedoria e a respeito das coisas maravilhosas que se passam aqui é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Na verdade, não me contaram nem a metade. Sua sabedoria e sua riqueza ultrapassam em muito o que ouvi. Como devem ser felizes os ajudantes do seu palácio? E nem podia ser de outra forma, porque eles estão aqui dia após dia, ouvindo a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o seu Deus, que escolheu você e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele o fez rei. E você governa o povo com justiça e bondade. Então ela deu de presente ao rei 4.200 quilos de ouro e uma enorme quantidade de perfumes e pedras preciosas. Na verdade, foi o maior presente de perfumes que o rei Salomão tinha recebido até aquela data. E quando os navios de Irão trouxeram a Salomão ouro de Ofir, eles também trouxeram uma grande quantidade de madeira de sândalo e de pedras preciosas. Salomão usou a madeira de sândalo para fazer colunas para o templo e para o palácio, e também para fazer liras e harpas para os músicos. Nunca antes, nem depois, se viu tal suprimento de madeira tão linda. Em troca dos presentes recebidos da rainha Sabá, Salomão lhe deu tudo quanto ela pediu, além dos presentes que ele já havia planejado dar. Depois, ela e os seus ajudantes voltaram ao seu país. Cada ano, Salomão recebia quase 23.300 quilos de ouro, além dos impostos sobre vendas e lucros do comércio com os reis da Arábia e dos administradores dos vários distritos do país. Salomão fez 200 escudos de ouro batido. O ouro empregado em cada escudo foi de 3,6 kg. Ele também fez 300 escudos menores de ouro, usando 1,8 kg em cada escudo. E o rei os guardou em seu palácio, no palácio da floresta do Líbano. Também mandou fazer um enorme trono de marfim e revestiu-o com ouro puro. O trono tinha 6 degraus e o encosto era arredondado. Em cada lado havia braços e 2 leões em pé junto a cada braço.
Também havia 2 leões em cada degrau, num total de 12. Em todo o mundo não havia outro trono igual a esse. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro maciço, e no palácio da floresta do Líbano, os talheres e os pratos eram feitos de ouro maciço. Não se usava a prata, porque ela não era considerada de muito valor nos dias de Salomão. Os navios mercantes do rei Salomão trabalhavam em sociedade com os navios de carga do rei Irão, e uma vez em cada 3 anos chegava aos portos de Israel um grande carregamento de ouro, prata, marfim, bugios e os pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Homens importantes de muitos países vinham falar com ele e ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Eles traziam a ele presentes, objetos de prata e de ouro, tecidos muito lindos, perfume de mirra, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte em diversas cidades e a outra parte perto dele, em Jerusalém. Naqueles dias, a prata era tão comum como as pedras de Jerusalém, e o cedro não tinha maior valor do que a madeira da figueira brava de Cefelá. Os cavalos que Salomão possuía foram importados do Egito e da Cilícia, onde os seus representantes compravam por bom preço. Um carro egípcio importado custava 7,2 kg de prata, e os cavalos valiam 1,8 kg de cada um. Muitos desses cavalos depois eram exportados aos reis dos heteus e aos reis da Síria. 1 Reis 11. O rei Salomão casou-se com muitas outras mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Muitas delas vieram de nações aonde se adoravam imagens. Eram mulheres de Moabe, de Edom, de Sidom e dos heteus. Elas eram mulheres de nações das quais o Senhor havia dito aos israelitas: Vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque essas mulheres farão com que os maridos comecem a adorar os seus deuses. Apesar disso, Salomão as amava. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas, e elas levaram o rei a desviar o seu coração do Senhor, principalmente quando ele foi ficando velho. Elas conseguiram induzi-lo a adorar os deuses delas, em vez de se dedicar completamente ao Senhor, o seu Deus, como seu pai Davi se havia dedicado de todo o coração. Salomão adorou Asterote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o terrível deus dos Amonitas. Dessa maneira, Salomão fez o que o Senhor reprova, e não quis mais saber de seguir o Senhor como seu pai Davi. Salomão chegou a construir um templo no Monte das Oliveiras, do outro lado do Vale de Jerusalém, para o deus Camus, o deus imoral de Moabe, e o outro para Moloque, o deus perverso dos Amonitas. Salomão construiu altares para os deuses das suas esposas estrangeiras, onde elas podiam queimar incenso e oferecer sacrifícios aos deuses delas. O Senhor ficou muito irado com Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que havia aparecido a ele 2 vezes, a fim de adverti-lo especialmente da adoração a outros deuses. Porém, Salomão não obedeceu. Por isso o Senhor disse a ele: Já que você não cumpriu a sua parte da nossa aliança e não obedeceu às minhas leis, vou tirar o reino de você e da sua família, porque eu o darei a um dos seus servos. Contudo, por amor a seu pai Davi, não vou fazer isso enquanto você estiver vivo. Vou tirar o reino das mãos do seu filho, mas não tirarei o reino inteiro dele. Vou deixar que ele seja rei de uma tribo, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. O Senhor fez com que Hadad, o Edomita, ficasse cada vez mais forte.
E Salomão ficou preocupado, porque Hadad era membro da família real de Edom. Alguns anos antes, quando Davi havia estado em Edom, na companhia de Joabe, para providenciar o enterro de alguns soldados de Israel mortos na batalha, o exército israelita tinha matado quase todos os homens de Edom. Joabe e todo o exército israelita levaram cerca de 6 meses até finalmente matarem todos. Mas Hadad, sendo ainda menino, e uns poucos homens que tinham servido o rei fugiram para o Egito. Eles partiram de Midian e foram a Parã, onde outros se juntaram a eles, e foram todos para o Egito. O faraó, rei do Egito, deu a eles casas e terras para morar e também alimento. Hadad tornou-se um dos amigos do faraó, tanto assim que o faraó deu a ele a irmã da sua própria esposa, a rainha Táfnis. A irmã de Táfnis deu a ele um filho, chamado Genubate, que foi criado no palácio entre os próprios filhos do faraó. Hadad ainda estava no Egito quando ouviu dizer que Davi e Joabe, o comandante do exército, tinham morrido. Então ele pediu ao faraó: Deixe-me voltar para minha terra. Por quê? O faraó perguntou a ele. O que falta a você aqui? Fizemos alguma coisa que deixou você desapontado para querer voltar para sua terra? Não me falta nada, ele respondeu, mas ainda assim eu gostaria de voltar para casa. E Deus fez com que um outro inimigo se voltasse contra Salomão, Rezon, filho de Eliada, um dos oficiais de Hadadezer, rei de Zobá. Rezon havia abandonado o seu posto e fugido do seu senhor. Ele se tornou o chefe de um grupo de rebeldes, homens que fugiram com ele para Damasco, onde mais tarde ele se tornou rei, quando Davi destruiu o exército de Zobá. Enquanto Salomão viveu, Rezon foi seu inimigo, além de Hadad. Rezon governou a Síria e foi inimigo de Israel. Outro chefe rebelde foi Jeroboão, filho de Nebate, que veio da cidade de Zeredã, em Efraim. A mãe dele era viúva e se chamava Zerua. Foi assim que ele se revoltou contra o rei. Salomão estava reconstruindo a fortaleza de Milo e consertando os muros da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era um homem de muita capacidade e quando Salomão viu como ele era inteligente, fez Jeroboão o encarregado das turmas de trabalho pertencentes à tribo de José. Certo dia, quando Jeroboão saía de Jerusalém, o profeta Aiás de Siló, que havia vestido uma capa nova para a ocasião, encontrou Jeroboão no caminho e o chamou para falar com ele. Enquanto os dois estavam sozinhos no campo, Aiás rasgou sua capa nova em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Pegue 10 desses pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz: Vou tirar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 das tribos a você. Mas vou deixar uma tribo para ele, por amor ao meu servo Davi e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi acima de todas as outras cidades de Israel. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Asterote, a deusa dos Sidônios, Camus, o deus de Moabe, e Moloque, o deus dos Amonitas. Eles não têm seguido os meus caminhos e não têm feito o que considero certo. Eles não têm guardado as minhas leis e as minhas ordens, como fez Davi, pai de Salomão. Contudo, não tirarei o reino dele agora, por amor ao meu servo Davi, meu escolhido, que obedeceu aos meus mandamentos e estatutos. Deixarei que Salomão reine até o fim de sua vida. Mas vou tirar o reino do filho de Salomão e vou dar a você 10 das 12 tribos. O filho dele ficará com uma tribo, de modo que os filhos de Davi continuem a reinar em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar onde o meu nome deve ser adorado. E colocarei você no trono de Israel, e o farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Se você entender ao que digo, andar no meu caminho e fizer tudo o que eu aprovo, obedecendo aos meus mandamentos e estatutos, conforme meu servo Davi obedeceu, então eu abençoarei você.
e seus filhos governarão Israel para sempre. Esta é a mesma promessa que fiz a Davi. Mas por causa do pecado de Salomão, vou castigar os filhos de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas este fugiu para o Egito, para a casa do rei Sisaque, e ficou lá até a morte de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo o que ele fez e disse, estão escritos nos registros históricos de Salomão. Ele governou em Jerusalém durante 40 anos sobre todo Israel e depois morreu, sendo sepultado na cidade de Davi, seu pai, e seu filho Roboão reinou em seu lugar. Segunda Crônicas 9. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, foi a Jerusalém para ver se era verdade e fez perguntas difíceis para pô-lo à prova. Ela veio com uma comitiva muito grande de auxiliares e empregados, trazendo camelos carregados de perfumes, ouro e pedras preciosas. E foi até Salomão e fez todas as perguntas que tinha no seu coração. Salomão respondeu a todas as perguntas. Não havia o que ele não soubesse. Ele pôde explicar à rainha tudo o que ela quis saber. Quando ela viu que Salomão era, na verdade, muito sábio e como era formidável a beleza do seu palácio e como havia abundância de alimentos nas suas mesas, quando viu o lugar dos oficiais, dos empregados e copeiros e a beleza dos seus uniformes e as ofertas queimadas que ele oferecia no templo do Senhor, ficou impressionada com o que estava vendo. Por fim, ela disse ao rei: tudo o que eu ouvi a seu respeito em meu país acerca das suas realizações e da sua sabedoria é a pura verdade. Mas eu não acreditava, até que cheguei aqui e vi com os meus próprios olhos. Na verdade, não me contaram nem a metade, pois a sua sabedoria é muito maior do que eu podia ter imaginado. Como devem ser felizes esses seus homens que podem estar aqui e ouvir a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o seu Deus. Como ele ama Israel para dar a esse povo um rei tão justo e reto. Ele deseja preservar o seu povo para sempre. A rainha de Sabá deu a Salomão 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de perfumes da melhor qualidade e muitas pedras preciosas. Nunca houve especiarias tão finas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros do rei Irão e do rei Salomão trouxeram ouro de Ofir e também madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei usou a madeira para fazer os degraus da escada para o templo do Senhor e para o palácio real, e também para construir harpas e liras para os músicos. Nunca antes houve instrumentos tão lindos em toda a terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá presentes do mesmo valor dos que ela havia trazido para ele, e mais do que ela pediu. Depois ela voltou para sua própria terra, junto com toda a sua comitiva. Todos os anos Salomão recebia cerca de 23.300 quilos em ouro, além do que os mercadores e comerciantes pagavam como taxa a ele todos os anos. Além disso, todos os reis da Arábia e os administradores dos distritos remetiam ouro e prata para Salomão. O rei Salomão usou parte do ouro batido para fazer 200 escudos grandes, cada um deles pesando 3,6 kg de ouro. Também fez 300 escudos menores de ouro batido, cada um deles pesando 1,8 kg de ouro. O rei colocou esses escudos no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou ainda fazer um enorme trono de marfim, todo coberto de ouro puro. O trono tinha 6 degraus de ouro e um estrado de ouro para apoiar os pés. Nos dois lados do assento havia braços de ouro e em cada braço havia um leão feito de ouro. De cada lado, em cada degrau, havia um leão de ouro, totalizando 12 leões.
Em todo o mundo não havia outro trono igual a esse. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, como eram de ouro todos os talheres, copos e vasos do salão da floresta do Líbano. Nos dias de Salomão, a prata valia tão pouco que ninguém se importava com ela. O rei Salomão tinha uma frota de navios mercantes que iam a Tarsis com os marinheiros de Irão. De 3 em 3 anos, a frota voltava com ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era mais rico e sábio do que qualquer outro rei em toda a terra. Reis de todos os países vinham visitar Salomão e ouvir a sabedoria que Deus havia colocado no coração dele. Cada ano, eles traziam a Salomão algum presente em objeto de prata e de ouro, roupas, armaduras, perfumes, cavalos e mulas. Além disso, Salomão tinha 4.000 estábulos para os cavalos e carros e 12.000 cavaleiros mantidos em guarnições em várias cidades, bem como em Jerusalém, para protegê-lo. Ele governava sobre todos os reis e todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, junto à fronteira com o Egito. Ele tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras na estrada, e o cedro era usado como se fosse sicômoro comum dos vales. Ele importava cavalos do Egito e de outros países. Os demais acontecimentos da história da vida de Salomão, do início ao fim, estão escritos na história do profeta Natã e nas profecias de Aías, o Silomita, e também nas visões do vidente Ido acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo Israel. Depois, ele morreu e foi enterrado com seus antepassados na cidade de Davi, seu pai. E seu filho Roboão ficou no lugar dele como o novo rei. Provérbios 30. Estes são os ditados de Agur, filho de Jaque, que vivia na terra de Massã. Estou cansado, ó Deus, estou cansado. Ó Deus, estou desamparado. Sou o mais tolo de todos. Não tenho o entendimento de um ser humano. Não consegui entender a sabedoria, nem consegui entender o santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou a água no manto? Quem marcou os limites da terra? Qual é o seu nome? E quem é o filho dele? Se você sabe, quem é? Cada palavra que Deus falou é verdadeira. Ele sempre protege aqueles que nele confiam. Não acrescente conselhos e ordens às palavras dele. Se você fizer isso, ele o repreenderá, mostrando a todos que você é mentiroso. Ó Deus, eu peço apenas duas coisas para a minha vida nesta terra. Não me deixe ser falso e mentiroso. Esse é o primeiro pedido. Além disso, não me deixe ficar muito rico nem muito pobre. Dê-me somente aquilo de que realmente preciso. Pois tendo demais, seria ingrato e confiaria somente nas riquezas e deixaria o Senhor de lado. Também não quero ficar tão desesperado por causa da pobreza a ponto de me tornar um ladrão, manchando o nome do meu Deus. Nunca fale mal do servo diante do Senhor. Do contrário, ele o amaldiçoará e você será o culpado. Há aqueles que amaldiçoam o seu pai e não abençoam a sua mãe. Há pessoas que se consideram puras aos seus olhos, mas nunca foram purificadas da sua impureza. Como são orgulhosas essas pessoas, como são cheias de si. Pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas, para atacarem os necessitados e os pobres na terra dos aflitos. A sanguessuga tem duas filhas e elas gritam: Me dá, me dá! Há três coisas que nunca estarão satisfeitas, quatro que nunca dizem basta: o mundo dos mortos, a mãe que ainda não teve filhos, a terra seca do deserto, sempre querendo mais chuva, e o fogo,
sempre querendo algo mais para queimar. Os olhos de quem zomba de seu pai ou despreza sua mãe ficarão cegos. Serão arrancados pelos corvos e depois devorados pelos filhotes dos urubus. Há três coisas que são misteriosas demais para mim, quatro que não consigo compreender: o rumo da águia voando pelo céu, o caminho da cobra se arrastando sobre a pedra, o caminho do navio nas águas do mar e o caminho do homem com uma mulher. É isso que faz a mulher que trai o marido. Comete o pecado e depois pergunta com a maior inocência possível: o que eu fiz de errado? Há três coisas que fazem a terra tremer e quatro que ela não pode tolerar: o escravo que se torna rei, o insensato que tem fartura de pão, a mulher desprezada que finalmente se casa e a serva que toma o lugar da sua senhora. Há quatro animais pequenos que ensinam sabedoria ao homem: as formigas, tão pequenas que sabem guardar comida para o inverno; os coelhos, tão fracos que fazem sua toca no meio das pedras para se proteger; os gafanhotos, que não têm líder, mas voam juntos em grandes bandos; as lagartixas, que podemos pegar com as mãos e, no entanto, vivem até no palácio dos reis. Existem três criaturas que andam com passo elegante, quatro que se movem firmes e confiantes: o leão, poderoso entre os animais, que não fogem de ninguém; o galo, que vive exibindo sua beleza; o bode e o rei diante do seu exército. Se você agiu como um tolo e se tornou orgulhoso, se planejou fazer o mal a alguém, tenha vergonha de si mesmo e arrependa-se. Porque quando você bate o leite, produz manteiga. Quando dá um soco no nariz, provoca sangue. Da mesma maneira, provocar raiva acaba em briga. Provérbios 31. Estes são os sábios ditados do rei Lemuel, lições importantes que sua mãe lhe ensinou quando ele ainda era um garoto. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho que eu consagrei ao Senhor, este é o meu conselho. Não jogue fora a sua vida com mulheres e seu vigor com aquelas que acabam destruindo reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, beber muito vinho. Não convém aos governantes misturar bebidas fortes. Um rei que bebe muito acaba esquecendo suas obrigações. Confunde as leis e não julga com justiça os fracos e pobres de seu país. As bebidas fortes são para os doentes, que estão a um passo da morte. O vinho é o companheiro de quem está desiludido da vida, porque ele bebe para esquecer sua pobreza e não se lembrar da sua infelicidade. Use as palavras para ajudar outras pessoas, especialmente os que são fracos e pobres e não podem cuidar de si mesmos. Use sua autoridade para fazer justiça e ajudar os pobres e necessitados. Se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, achou um tesouro mais valioso que ouro e pedras preciosas. O marido dessa mulher fiel e dedicada está sempre tranquilo, pois ela nunca deixará faltar nada para ele. Ela sempre procura ajudar o marido, sempre procura o bem-estar dele, nunca o mal. Ela compra a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. De lugares distantes, ela traz comida para o lar com os navios mercantes. Antes de o sol raiar, ela já está em pé, preparando a primeira refeição da família e planejando o serviço de suas servas. Ela sabe negociar, compra um terreno e planta uma horta com o dinheiro que ganhou com seu trabalho. Ela está sempre disposta e não foge do trabalho pesado. Ela sabe que seu trabalho ajuda a sustentar a família e ela trabalha até altas horas da noite. Com a agulha e a linha, ela faz roupas e ajuda os pobres e necessitados. Quando chega o inverno, ela não precisa se preocupar, porque já preparou roupas quentes para toda a família.
Ela mesma faz as cobertas, e seus vestidos são de linho fino e de púrpura. Seu marido é conhecido e respeitado em sua cidade. Será eleito para cargos importantes da sua terra. Ela faz roupas de linho e as vende, e fornece cintos para os comerciantes. Suas grandes virtudes são a energia e a honra. Ela não se preocupa com o futuro, fala com sabedoria e ensina e corrige com amor. Ela cuida muito bem da sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos a respeitam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: pode haver muitas esposas exemplares neste mundo, mas eu tenho certeza que nenhuma delas é melhor que você. Os encantos de uma mulher podem ser apenas uma ilusão, e a beleza não dura para sempre. A verdadeira beleza, a verdadeira honra de uma mulher está em temer o Senhor. A mulher que fizer isso será elogiada diante de todos, receberá a recompensa merecida. E Sim, assim terminamos a nós. nossa leitura de hoje. 3 livros. 3 livros ao mesmo tempo, hein? E finalizamos aí com Provérbios, sábio, né? Sábio Provérbios. E começamos, né, a nossa leitura em 1 Reis 10 aí, falando sobre a rainha de Sabá e a riqueza de Salomão, né? Como corria, né, a história de Salomão aí por todos os reinados e ela duvidando, né? Tanto é que fala que ela foi de caravana lá e cheia de perguntas, né? Tipo, vou fazer um monte de perguntas, vamos ver se esse menino aí vai saber me responder, né? Não menino, né? Nessa época Salomão já estava mais velho já. E com o intuito, eu acho, de testar também a sabedoria dele, né? Não era É, só, tipo, perguntas assim, querendo realmente uma resposta, mas aparenta que ela tinha enigmas que ela queria ver se ele era tão inteligente assim como falavam, né? é. E aí ela foi lá assim, meio que com, sabe aquela expressão, com 7 pedras na mão? Ela foi assim para desafiar mesmo Salomão. E isso se repetiu na nossa leitura de 2 Crônicas 9, né? Então, 1 Reis 10 e 2 Crônicas 9 falou a mesma coisa ali sobre isso, né? Sobre a rainha de Sabá ir lá. E depois que ele vai e responde com tranquilidade, né? Que na Bíblia escreve bem, né? Ele respondeu sem nem titubear, sem nem ficar assim, meu Deus do céu, o que eu vou responder? Não, ele respondeu como se fosse uma pergunta de tipo, e aí, o que você vai comer hoje? Né? Tranquilamente ali ele respondeu, e aí ela pôde reconhecer realmente que ele era sábio, né? E que essa sabedoria, essa foi a melhor parte, a sabedoria vinha de Deus, né? O Deus Altíssimo de Salomão. E ela, sendo uma rainha de um outro lugar, né? Ela adorava outros deuses, mas por Salomão ela reconheceu o Deus de Salomão, né? Então eu achei muito bacana essa parte da leitura. Eu acho legal, tipo assim, da gente ver que até a leitura, né? Às vezes a gente lê lá Reis, depois Crônicas, depois Provérbios, fala, nossa, que loucura, né? Tipo, vai trocando os livros. Mas é legal da gente ver o contexto das leituras e elas se encaixam muito bem, né? Então, igual a gente falou ali em Crônicas 9, né, que a gente leu, ele é um resumo de 1 Reis 10 e 11, né? O 11 ali, o 1 Reis 11, ele é bem detalhado ali sobre o fim da vida de Salomão, mas você vê que em 2 Crônicas 9 ele consta também ali, só que de uma forma bem resumida, né? Tipo, tudo que falou no 11 virou 2, 3 Isso. versículos no 2 Crônicas 9. Eles são curtinhos, mas eles estão interligados. E depois vem falando ali sobre Provérbios 30 e 31, e a gente vê que não é, esses 2 capítulos parece que eles não foram escritos por Salomão, né? Mas é um Provérbios muito legal e que está junto ali em Provérbios, que a maior parte dele foi escrito por Salomão. E sobre essa rainha Sabá, é legal da gente entender o quê? Ela estava ali, mais ou menos, né, o que mostra aqui, o que os teólogos observam, que ela estava a uma distância mais ou menos de 1.600 quilômetros de Jerusalém, aonde Salomão estava. Então era muito longe, né? Se a gente for reparar, é uma distância bem considerável. Naquela época não existiam carros que andavam aí a 120, 140 quilômetros por hora. Então eram viagens longas até chegar.
mas a fama de Salomão estava tão espalhada, é legal da gente ver isso, que ela estava tão disseminada que atingiu reis vizinhos Distante. distantes, né? E essa mulher queria ir ver. Então a gente vê aqui na leitura de hoje um ápice, né? Mostra muito assim, um ápice da história de Salomão e logo depois o declínio da vida dele. E até explicando depois em Provérbios coisas que a gente tem que tomar cuidado que se refere ao declínio de Salomão. Então eu acho muito legal que quando eu li Salomão, né, o livro de Salomão ali, a história de Salomão, não o livro de Salomão, mas a história de Salomão, li Provérbios, li Eclesiastes, eu falava assim, nossa, que homem, né? Que história magnífica, né? Que exemplo ali de servo de Deus. E daí eu lembro que eu muito falava assim, nossa, Deus, me faz, né? Me faz uma pessoa igual Salomão, né? Com o coração igual o de Salomão, com esse desejo de sabedoria igual o de Salomão. E eu lembro que eu senti muito assim, calma, você ainda não leu toda a história, né? Tipo assim, você só tá no começo, no meio da história. Leia toda a história, né? Antes de você pedir, ver até o final da história. E é muito triste a gente ver o declínio, como foi o fim da vida de Salomão aí. Então a gente vê aí em 1 Reis 10, ele deixa assim muito detalhado o tamanho de Salomão, o tamanho da fortuna que era o reinado de Salomão, o quanto ele era sábio, o quanto vinha gente de longe para consultar com ele, que ele não tinha esse problema de falar com as outras pessoas, de mostrar essa sabedoria que Deus tinha dado para ele, mas fala também em 1 Reis 10 que a prata no reinado dele era quase nada. Tudo era de ouro, o prato era de ouro maciço, os garfos eram de ouro maciço. Então isso é detalhado, a gente vê isso para entender o nível, né, que De chegou de riqueza. riqueza. Fala que não havia outro rei tão rico e sábio como ele. E mostra ali que os cavalos eram importados, que o valor de cada cavalo, quantos cavalos ele tinha, quantas cocheiras ele tinha. Então a gente vê ali muito assim em 1 Reis 10 que ele foi tipo assim o bambambam, entendeu? Tipo o top dos tops. E daí vem ali em 1 Reis 11 contando ali já o declínio da vida dele. E a gente vê claramente que o declínio dele se ocorreu através do relacionamento com as mulheres dele. Então é muito claro isso. Não fala que ele pecou através da soberba, ele não foi através do orgulho dele, não foi através ali ele confiando mais na riqueza do que em Deus, mas deixa muito claro que foi por causa do relacionamento que ele tinha com as mulheres, com as esposas dele. Então fala que ele chegou a ter 700 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. Ou seja, o cara tinha 1.000 mulheres para ele relacionar, né? Para ele ter relação sexual ali. E daí traz ali a parte, né? Mostra nas escrituras que ele fez uma coisa que foi se relacionar com mulheres que não eram do mesmo tribo que ele, né? Do mesmo vamos dizer assim, do mesmo povo que ele. E Deus já tinha ordenado. E ele sabia disso. Não dava para a gente falar que Salomão não sabia disso. Salomão era o homem ali mais sábio. Ele tinha conhecimento das escrituras. E antes, né, vamos dizer aí uns 200, 300 anos antes de Salomão, Deus já tinha advertido ao povo de Israel, né? Não se envolva com mulheres de outros povos, elas vão levar você a adorar outros deuses. Ele já tinha até falado por que que você não deveria fazer isso. Mas Salomão, eu não sei ali, né, se foi ali o desejo de ter tantas mulheres porque ele podia ter tantas mulheres, ou por ele achar que ele nunca se contaminaria por ser, né, uma pessoa muito sábia e saber que ali Deus estava com ele, ou às vezes por achar que ele nunca se contaminaria com isso, né, ele se envolveu. Então mostra ali que ele se envolveu com mulheres de outras tribos, né? E não fala que foi só uma, fala que foi ali. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônios e dos Heteus. Então ele deixou isso acontecer. E é muito legal que a gente vê também ali nas escrituras
que no final da vida dele, então ali assim, a gente vê que no final da vida que ele deixa elas contaminarem, vamos dizer assim, contaminar E ele. adorar outros deuses, né? Então, assim, Deus já tinha avisado. Deus tem a sabedoria maior de que todo mundo, e inclusive maior do que de Salomão. Até foi Deus quem deu essa sabedoria a Salomão. E ele falou: não se envolva com isso. Mas, assim, eu acho que no auge da vida dele, ele falou: não, Deus, fica tranquilo que eu me resguardo. Tá tudo certo, né? Eu me garanto. Eu me garanto. E a gente vê que fala que no final da vida dele, essas mulheres acabaram contaminando ele e levou ele a adorar outros deuses. E Deus falou assim: você não cumpriu o nosso trato da aliança. A gente fez um trato, a gente fez um combinado. E era muito claro o nosso combinado. Você tinha que adorar somente a mim e levar todo o povo a adorar somente a mim. E a partir do momento que a gente vê que Salomão, que era o rei de Israel, se contamina, o povo também se contamina. Então, é bacana da gente observar isso. Um rei tem muita importância, um governante, um presidente, né, uma pessoa que governa a sua empresa, que governa a sua casa, ele tem muito poder ali sobre os servos, sobre as pessoas que estão abaixo dele, as pessoas que ouvem ele, que obedecem a ele, né, e que tem ele ali como um exemplo. Então, a partir do momento que Salomão também se desviou de Deus e começou a adorar outros deuses, fala que o povo de Israel também começou a adorar outros deuses, até porque ele fez outros templos para os outros deuses, né? Tanto é que fala, né, que no Monte das Oliveiras ele construiu um para Moloque lá. Então, como estava falando mesmo em Provérbios 31, lá, a mãe do rapaz ali, né, do Lemuel. Lemuel, falando para ele, né, como que você tinha que achar sua mulher, né? Era isso que Salomão precisava vigiar também no coração dele. Não importava que ele podia, por ele ser rei, relacionar com várias mulheres. Tava tudo bem, relacionou lá, beleza. Só que o erro dele, né, foi ali igual no versículo 2 fala, capítulo 11, versículo 2, fala: Salomão se apegou a estas em amor. E não é por, nossa, ele se apaixonou por uma mulher. Não tem problema, tá certo você amar uma mulher, desde que seja como Deus tinha falado, né? Que essa seja da mesma tribo. E por que ser da mesma tribo? Porque essa da mesma tribo adoraria a Deus. Então Deus, Salomão adorando a Deus, iria continuar adorando a Deus, não ia ter corrompimento em adoração. Só que ele foi adorar alguém que amava Moloque, que amava Malaque e tudo mais dos outros deuses. E aí foi aonde ele se desviou. E trazendo em Provérbios 31, a mãe mesmo fala ali, né? No versículo 10: se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, achou um tesouro mais valioso que ouro e prata preciosa, porque essa mulher vai edificar seu lar, essa mulher vai te cuidar, né? Tanto é que ela coloca ali no versículo 12: ela sempre procura ajudar o marido, sempre procura o bem-estar dele, nunca o mal. Ela compra lã, o linho e com prazer ela trabalha com as mãos. Ela cuida dos seus filhos, né? Ela edifica o seu lar. Então, isso que a gente tem que ter muita cautela quando a gente vai encontrar um parceiro, seja ele mulher, seja ela ou homem, né? Pro marido e mulher lá. É ver o quê? Se eles têm o mesmo valor que você com Deus, sabe? Porque quando a gente se mistura e a gente fala assim, não, mas eu já tô tranquila aqui, eu tô fiel, tô lendo a Bíblia, tô ali no BíbliaCast, lendo, seguindo, aprendendo mais sobre Deus, e então eu posso ajudar as outras pessoas. Você tem que vigiar muito bem, porque o se relacionar, você vai indo igual aquele negócio do canto da sereia. É aos pouquinhos, não é de uma hora para outra que você escapou ali. É aos poucos, você vai se deixando ouvir, vai se deixando se corromper, e assim vai. Agora, quando você já está bem firme ali, sabendo dos seus valores, mas não se deixando ficar muito envolvido, você sim consegue ir a ambientes e resgatar pessoas. É isso que Deus fala, né, pra gente. Vai e pregue o evangelho, vai e ajude outras pessoas, mas não se deixe ser contaminado, né? Porque o limpo, quando toca o sujo, ele também se suja, tá? Então tem que vigiar bastante para não
errar como Salomão, né? Porque Salomão estava indo muito certo. E ali no versículo 4 do capítulo 11 de Primeira Reis, fala lá, né? Quando ele era idoso, que suas esposas desviaram o seu coração atrás de outros deuses. Então não foi assim de uma hora para outra também que elas conseguiram corromper Salomão. Foi já no final da vida dele. Do capítulo 31 de Provérbios 31 que eu acho muito legal, é o versículo 30 que ele fala, né? Os encantos de uma mulher podem ser apenas uma ilusão, e a beleza não dura para sempre. A verdadeira beleza, a verdadeira honra de uma mulher está em temer o Senhor, ou, né, amar, obedecer ao Senhor. Então, ali até quando a senhora falou do capítulo de Primeira Reis 11, quando fala que Salomão amou essas mulheres. Então, tipo assim, a gente tem que ter a consciência de que quando você se casa com alguém, né, quando você tem esse relacionamento assim de marido e mulher, você se torna um só. E quando você ama essa mulher, o coração pode ser confundido, porque a partir do momento que você quer agradar a sua esposa, quer agradar a sua companheira, você em algum momento pode acabar de tal forma adorando também o que ela adora, gostando do que ela gosta, fazendo o que ela faz. Quando fala ali, né, que eu acho que ele traz essa reflexão que ele amou ela, realmente Salomão, tipo assim, quando ele ama essas mulheres, ele se dedica a elas. E a partir de um momento ele vai estar vulnerável, porque ele vai estar querendo agradar elas, porque ele ama elas. E isso é casamento, né, gente? É você ceder para fazer o que o outro deseja. É às vezes você mesmo não gostando, você faz porque você sabe que alegra aquela outra. Então, quando elas adoram outro deuses, ele sabe que isso satisfaz elas. E aí o que que ele vai fazer? Vai alegrar elas. Só que mora o Exatamente. erro. Então, por isso, assim, traz essa advertência, né, em Provérbios 31, para você analisar a sua esposa, analisar a pessoa que você quer como companheira, porque ela tem sim um papel fundamental na sua vida. Então, aqui a gente viu, eu acho claramente em Salomão, que ele era um homem muito rico, um homem com muita sabedoria, um homem que agradou a Deus em muitas partes da vida dele, né? E ali no final, por ele não saber escolher as parceiras que ele tinha na vida, ele se perdeu. Então é bacana da gente ver que a importância de você saber escolher a sua parceira, o seu parceiro, a pessoa que vai estar junto ali com você até no resto da sua vida, porque ele se perdeu na velhice, quando já estava idoso ali, né? E a gente viu depois disso, né, depois desse relato aí, então, da perda do reinado de Salomão ali, né, que Deus falou para ele, né, que se entristeceu dele e não iria mais, né, Abençoá-lo, né? Então ele não perdeu. isso. Então ali, quando a gente vê ali que Deus fala, né, você não cumpriu o nosso tratado, né, você acabou se desviando. E por causa disso, não vai ter mais ali, aqui que a gente vê em Primeira Reis 11, que Para se dividir os reinados, isso, né? haverá a profecia da divisão dos reinados. Então que os filhos, né, ali, os descendentes de Davi, ele fala muito isso. Eu estou fazendo isso por causa do meu servo Davi e não mais por causa de você, Salomão. Você me entristeceu. Então, por causa do seu servo Davi, que seguiu ali os meus mandamentos até o final da vida dele, em respeito a ele, eu vou deixar que os descendentes dele, logo os seus filhos, né, os filhos de Salomão, ainda sejam reis, mas somente de uma tribo. E haverá então a divisão das tribos. Então a gente vai ver nos próximos aí episódios que vai começar a ter a divisão do reinado. Israel, né, vai ser dividido e aí mostra sobre esse homem chamado Jeroboão. Jeroboão, né? Que ele era um servo de Salomão, mas que ele era ali um servo muito obediente, que trabalhava, que se dedicava, que cuidava ali dos serviços certinhos do templo. E aparece então um profeta e fala para ele, né? E é legal que mostra que esse profeta ele está com uma túnica, né? Uma roupa nova, e ele rasga essa roupa em 12 partes e fala: escolha.
escolha quais que você quer, porque essas que você escolher você vai governar. E é nesse momento, né, que a gente vê essa divisão, né, de reinado norte, reinado sul, e você vai começar a ouvir também agora na Bíblia, né, nas nossas próximas leituras, rei de Israel e rei de Judá ou Jerusalém. Então a gente vai começar a ver isso, porque tudo isso, né, essa divisão de reinados aconteceu por conta desse pecado que Salomão fez. Mas Deus, né, é Deus e ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Ele fez uma promessa para Davi que teria reinados dos descendentes de Davi ali nas terras de Deus, né? Então ele vai continuar tendo, porém só de uma, duas tribos ali, né? Porque as outras 10 vai ser entregue na mão de outras pessoas. Então a gente vai ver todo esse desenrolar aí dessa história. A gente só está começando agora o pós-reinado de Salomão, né? Porque aqui em 1 Reis 11, no finalzinho a gente já viu já a morte de Salomão. Então a gente vai começar agora outros desenrolares. Então por isso é muito importante você já se inscrever aqui no nosso canal, já curtir esse vídeo também, ativar o seu sininho para você ser avisado quando a gente postar o próximo vídeo, tá? Então nos vemos aí no próximo episódio para ver o desenrolar de toda essa história, tá bom? Um beijo e tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!